Galera aí de casa, roda a vinhetinha porque tá começando mais um episódio. Carlão, antes da gente conversar assim no off, todas as vezes que eu perguntava, cara, o Carlos Cunha, todas as pessoas respondiam assim, ele é o pai do drift. Pai do drift, pai do drift, pai do drift pra cá, pai do drift pra lá. De onde surgiu esse apelido? Como é que foi? Bom, isso aí, brother, a minha história, né, no automobilismo de manobras radicais, quer dizer, fazendo as manobras, você acaba fazendo um drift, né? Que você bota o carro de lado. Aí eu fui inventando aqueles estacionamentos, você vem, estaciona. Hoje o pessoal faz muito no drift, né? Sim. Mas enfim, andar com o carro de lado, né? O que eu fazia nos shows ao vivo a vida inteira sempre foi isso, né? Andar com o carro de lado. E aí vieram outros que foram treinando e fazendo. Tem uma história super legal dos árabes, né? Que vieram aqui para o Brasil. A GM tinha vendido um lote de caminhonetes, vieram uns sheiks lá do Oriente Médio para cá. Um deles se interessou, quis aprender, eu ensinei ele a sair fazer cavalo de pau 360, 180, olha, botar o carro de lado. E aí ele queria aprender a andar em duas rodas, ensinei ele também. E aí saiu daqui e foi embora para lá, eles inventaram. Hoje o mundo árabe anda de lado lá, cara. É impressionante esse negócio de andar em duas rodas, né? Mas enfim, com tudo isso... Foi vindo, né? O drift, a origem é lá do Japão, mas eles foram pegando aqui, pegando o macete. Sim. E aí, tanto o drift como os zerinhos que o pessoal faz por aí, que eu fazia com Chevette na pista, com o público ao vivo, o zerinho, né? Tração traseira do Chevette é um negócio super simples de fazer, não tem técnica nenhuma. Me ensina aí, como é que é? Pé no motor, entendeu? E tum na direção. Tracionou, a traseira vai empurrar, como você está fazendo uma alavanca, por exemplo, para a esquerda. Vamos fazer um zoeirinho para a esquerda. Você faz uma alavanca para a esquerda, deu o motor, o carro vai virar em cima do eixo. Não tem jeito, vai virar para a direita. Então. O drift é mais ou menos isso. Pum, esquerda, pé, tração traseira, pum, direita, aí foi a traseira. Para você não fazer um cavalo de pau, você vem para a direita, conserta e vai embora. É isso. E aí acabou, o Carlos Cunha ficando... Hoje é muito legal porque eu dou um curso de pilotagem defensiva, né? Olha que legal! Eu faço bastante para tentar diminuir a minha área, o que eu mais gosto hoje. Muito bacana, conta aí pra gente. Tentar diminuir isso, um pouco os acidentes no Brasil, que tá bravo o negócio, né? Acidente automobilístico, demais, né? Então, eu posto todo dia 2 matérias falando sobre o acidente e como é que dá para se defender, né? E dou um curso presencial. O próximo meu agora é em Curitiba, 25 e 26 de julho. Né? Eu tenho 2 aqui no estado de São Paulo antes, mas tá vagas preenchidas. Eu tenho 25 e 26 de julho em Curitiba. E aí lá o pessoal aprende a se defender, a fazer o zerinho, a dominar o carro, fazer cavalo de pau de frente, de ré, botar barata de lado. Tem um carro com tração traseira para fazer drift, o pessoal aprende como é que faz drift. E aí no final do curso eu também faço andando em duas rodas, levo o pessoal para andar comigo em duas rodas e explico como é que guia o carro em duas rodas, né? E aí muita gente, já teve caso de sair dali e o cara querer treinar e para aprender, né? Até agora nenhum aprendeu, mas o povo tá tentando, né? E uma coisa muito legal que eu vi, você entrou no Guinness Book, rapaz, é isso mesmo? O cara tá chique demais, bota. É isso aí, galera. Eu fui 6 vezes pro Guinness. 6 vezes? 6. Foi. Meu Deus. E a maioria foi tudo em Interlagos, né? Interlagos você sabe que é minha casa, né, cara? A nossa casa. É, a boa nossa aí, casa. ó. Você também, né? Eu convivo lá praticamente o final de semana todo. Eu vim de Interlagos, assim, da época... Antes do Chico Landi ser diretor do autódromo. Lembra do Chico Landi? Lembro, grande Chico Ele foi diretor do autódromo. E na gestão do Chico Landi, ele me autorizou a fazer eu tinha um galpão lá, que hoje é do Carlos Alves, aquele galpão que é do Carlos Alves, do Carlão, que era meu. E ele me autorizou a abrir um portão e saía direto na pista.
Então eu treinava de madrugada, eu tinha a noite, era minha em Interlagos, treinava nas madrugadas, eu queria treinar na chuva, eu ia lá em Interlagos, treinava na chuva para andar em 2 rodas. E assim foi minha vida dentro do Autódromo de Interlagos, né? Eu bati praticamente todos os recordes lá. O primeiro recorde que eu fiz foi na estrada. Na estrada? Eu fiz de Jundiaí a São Paulo, andei 33 quilômetros. Meu Deus em do 2 céu. rodas, na rodovia dos Bandeirantes. Esse recorde foi muito da hora, ele continua meu, porque ninguém bateu esse recorde na estrada até hoje, né? Qual que foi o mais, assim, o ponto mais difícil que você olha e fala, esse... Cara, o ponto mais difícil é que isso não existia. Quando você copia alguma coisa, é mais fácil. Isso aí nunca ninguém tinha Nunca feito. ninguém fez. Eu inventei de andar em 2 rodas. Andava 100 metros, 200 metros, 500 metros, mas não mais que isso. E eu falei, eu vou andar 10 quilômetros. Sabe, aquele negócio meio eu e você, nós somos caras de superação. Ninguém nos detém, ninguém nos segura, né? Não tem quem segura a gente. Aí eu falei, Força de vontade. Determinação, né? Eu falei, eu vou andar. Aí falamos com o Guinness, 10 quilômetros. Pô, legal, ninguém tem esse recorde, você vai entrar no Guinness com 10 quilômetros. Bom, aí doía muito o pescoço, porque você fica numa posição muito complicada dentro do carro. E também o lance, o Chevette naquela época não tinha direção hidráulica não, era queixo duro, cara. Não era esse negócio boleza e hoje tudo hidráulico, não. Naquela época era queixo duro. Era no braço, né? Era no braço. Caraca! E aí fui treinar, e doía muito, aí fiz uma preparação física legal, tal. O cara que me preparou, o Luiz Otávio, até esse cara foi mister no universo, o cara era muito genial, entendia tudo de corpo, tal, com o Dr. Paulo Antunes, porque me dava cãibra e tal. Bom, melhorei fisicamente, aí dava para andar, aí legal, consegui andar. Só que aí o pneu conseguimos andar só lá em Interlagos, no anel externo ainda. A gente andou 3 quilômetros, aí o pneu acabou. Bom, e aí resolveu o problema do pneu. Aí aquele lance, né, que não vem um monte de gente, desanima, fala, não dá, como você vai fazer? Desacreditou. Aí fui pra Firestone, Goodyear, Pirelli, tudo quanto é fábrica de pneu, pra tentar fazer um pneu assim, não deu certo. Bom, aí falei, não, mas vai ter um jeito, sabe aquela que você, não desisto, cara, eu vou achar... Bate o pé, fala, eu não. vou achar o meio. Aí um dia eu tava na GM, na fábrica, e... eu vi uma empilhadeira, cara. Aí eu falei, meu Deus, empilhadeira é pneu maciço, cara. Fui lá, porra, realmente é pneu maciço. Quem faz pra vocês? A Nova Tração que fazia pneu. Liguei pros caras da Nova Tração e os caras, pô, vem cá, vamos ver. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo, pode ser que dê e tal. Aí o jornalista que cuidava dessa área de imprensa na época era o Alberto Andriolo. Ele falou, arrumei um meio aqui. Ele falou, pneu e tal. Dia seguinte, meti 4 rodas de Chevette no carro para ir na Nova Tração. Aí ele falou, mas por que você tá levando a roda? Nem sabe se o cara vai fazer, não vai? Eu falei, porque eu já tô saindo daqui acreditando que o cara vai fazer, cara. Tem que ser assim. E aí fui pra cima, chegou lá, o engenheiro topou. Aí veio o dono da Nova Tração, eles fazem pneu para tanque de guerra, tudo. Ele falou, pô, que legal esse negócio e tal. Aí você bota lá no carro, eu falei, boto, Nova Tração, vamos embora. Problema não, bora. Embora. E o cara desenvolveu, eu já larguei as rodas lá, uma semana depois ele me entregou 4 rodas com os pneus. E eu fui para Interlagos, aí acabou o problema do pneu. Aí eu podia andar quanto eu quisesse. Aí voltou o problema físico. Aí resolvi de novo, aí cheguei nos 10 quilômetros. Falei, não, cara, quero andar mais, quero andar 20. É aquele gostinho do quero mais, né? Esse Alberto, não, tá bom, 10, nós vamos entrar no Guinness, vamos ganhar $1 milhão da GM por fazer o Guinness com esse carro, vamos embora. Falei, não, cara, quero fazer um negócio mais forte, vou fazer 20. Aí treinei, cheguei nos 20. Aí fomos pra Bandeirantes, falei, mas tem que ser na estrada, né? Pra ter uma emoção vai ser na estrada. Um gostinho. Aí fomos lá, o local de 20 não era legal pra sair e tal. Aí achei um local legal que era a saída de Jundiaí na Bandeirantes até São Paulo. Boa. Só que dava 33 quilômetros. Eu falei, cara, eu vou andar os 33. Ele, não, pelo amor de Deus, para, tá bom, viu? Eu falei, não, vou. Aí treinei e no fim fiz lá em Interlagos.
Cheguei a fazer 50 quilômetros, cara. Conta isso aí, por favor, cara. 50 não é pra qualquer um. Fiz, o pneu aguentou, eu aguentei fisicamente, aí marcamos pra ir na estrada pra fazer o recorde. Tá. Aí, 85 isso. A imprensa, o Reginaldo Leme, que é teu brother também, o Reginaldo foi pela Globo, cobriu o evento e tal. Foi o primeiro cara que eu vi quando eu cheguei, foi o Reginaldo e tal. Muito legal. Aí imprensa todo, o pessoal do Guinness, e eu larguei. Aí é difícil, né? Eu não podia treinar na estrada. Então é meio um rally, você não sabe o que vem pela frente. Aí tinha problema do vento, aquelas cabeceiras de ponte, né? Que tem um degrau, você bate ali. Aí você tem o pedágio, tinha o pedágio para passar. Eu falei isso, cara, e depois de muitos anos, o Ayrton falou isso numa volta que ele deu em Mônaco. O Senna? O Ayrton falou que ele não era ele, era o próprio carro. Quando o Ayrton falou, meu Deus, foi o que eu falei no dia que eu fui fazer esse recorde. Quando eu entrei no carro, eu falei, não sou eu me transformo nesse Chevette agora, eu sou o carro. Eu não vou derrubar esse carro, nem para capotar e nem para as quatro. Eu vou chegar, porque o projeto era em cima da ponte da Marginal Pinheiros. Falei, eu vou chegar lá, cara. E aí, eu sou o próprio carro, eu vim guiando o tempo inteiro falando, não, eu sou o Chevette, por isso eu domino eu mesmo, sabe? Esse autocontrole. E aí vinha vento, mental, cabeceira de ponte, aí chegou no pedágio. Falei, caramba, e agora? Eu não tinha decidido se eu ia pro meio ou se eu ia pela lateral. Aí eu decidi pela lateral, me ferrei, porque a lateral era ondulada sabe, aquele concreto. E o carro veio pulando, e eu tiro o pé e tal, acerto, passei o pedágio. Falei, nossa, agora eu vou, cara. Pá, e vim. E vim com aquele lance, eu sou o carro, eu sou o próprio carro, eu domino eu mesmo. E vim. Quando eu olho assim, uma faixa enorme na chegada em São Paulo ali pela Marginal, em cima da Marginal Pinheiros, uma faixa, bem-vindo, recordista mundial. Eu olho aquela multidão, eles tinham montado um buffet em cima da ponte da Marginal. O negócio foi maravilhoso. E aí, quando eu desço, né, aquela época não tinha drone, helicóptero acompanhando, gravando. E aí que eu falei, o Reginaldo foi um dos primeiros. Foi o Noel, um amigo meu, e o Reginaldo, os dois vieram correndo. E o Reginaldo me entrevistou, perguntou, me lembro até que ele perguntou, como você se sente sendo o primeiro brasileiro aí pro Guinness? Como é ser recordista mundial em 2 rodas? Eu falei, cara, é uma sensação maravilhosa. Mas eu sei que amanhã eu vou acordar querendo fazer coisa nova, vou querer superar isso, vou querer bater esse próprio recorde. Aí não deu outra, né? Eu fiquei com aquilo e tal, aí um sueco acabou entrando, os franceses, o Kent Eriksson, que é um piloto famoso de rally, o Michel Signoret, um francês, começaram lá a treinar e no aeroporto aí eles bateram o meu recorde. Esse recorde, só que não em estrada só eu. Mas aí eu falei, bom, agora eu estou preparado para bater de novo. Aí fui para Interlagos e dei 68 voltas no anel externo de Interlagos, fiz 218 quilômetros. 200? Caraca, 218, cara. Esse aí foi um recorde que eu falo, né? Eu dou palestra por aí, eu falo, esse foi a maior superação que eu tive em termos de resistência física. Porque o pneu aguentou em torno de uns 100 quilômetros. Aí o pneu deteriorou e o carro começou a vibrar. Eu falei, não, cara, eu vou pra cima, eu tenho que chegar pelo menos em 200 quilômetros. Tá. E aí vibrando e tal, e aí... Ou vai ou racha. Cara, doía, dava cãibra no pescoço, cãibra no braço, e eu resistindo e dominando o carro, e guia pra lá, e fui diminuindo, reduzindo velocidade, porque vibrava demais e tal. Bom, pra você ter uma ideia, era o Marazzi que estava com a bandeira final e tal, quando eu falei pro rádio, não tem mais, não tem. Não, já bateu, o cara deu a bandeirada, eu caí, fiz 218 quilômetros e 200 metros, com pneu, aí tem nos vídeos, você vai ver os pneus com um buraco desse tamanho, mas esse buraco tava desde os 100 quilômetros, cara. Então eu sofri bastante, foi uma superação de que você suporta a dor, de que você suporta tudo, né?
De novo, meio como o Ayrton, quando ganhou a corrida aqui sem as marchas e tal, né? Só com a e sexta chegou marcha. que ele não conseguia nem levantar. É mais ou menos isso. Nessa hora, cara, você resiste qualquer coisa. Nessa hora não importa nada, só vai. E quando o capacete, pra você ter uma ideia, não saía da cabeça, que inchou minha cabeça, cara, de balançar dentro. Daí teve que fazer toda uma manobra de novo para tirar o capacete. Enfim, dia seguinte estava eu de novo, preciso inventar mais coisa. E assim foi minha vida. Aí eu inventei de andar em velocidade. Velocidade em 2 rodas. Falei, vou andar. De Chevette eu andei a 137 quilômetros. Lá na reta oposta de Interlagos, passei na Fotocela 137, foi meu primeiro recorde de velocidade. Caraca. Até então o máximo que a gente andava era 40, 50. Eu andei logo, meti logo 137, né? Jesus do céu. Foi muito louco. Aí também não estava satisfeito. Mas os caras lá fora não param, o francês, o Kenneth X, aí um sueco acabou batendo. Esse Rex fez 143. Eu falei, o quê? Vou bater no aeroporto lá. Aí fui pra Quem cima. mandou bater? Vamos bater. Aí fui. Aí de cadete, fiz 155 quilômetros, 844. Lindo. E esse do cadete é muito louco. Conta aí. O podcast é teu. O podcast é teu, pô. Eu vou contar esse, depois você pergunta. Tá bom. Esse aí, eu treinei com cadete, chegava a 150. Falei, tá legal, já bati 7 km a mais, beleza, era um cadete branco, o lançamento do cadete GS. No sábado, né, final, tinha estoque, o Stock Car, aquela época era o Stock Car mais uma outra categoria, eu acho que era Fórmula alguma coisa, mas não tinha a quantidade de categorias que tem hoje, então era mais tranquilo. Terminou por volta de 5 horas, falei, vou dar uma volta tal, e o pessoal da CBA liberou para eu dar uma volta na pista, não tinha mais ninguém. E eu saí em 2 rodas para dar uma volta. E um jornalista da TV Manchete, o cara tava lá TV dentro. Manchete. O cara tava lá dentro, um Aparati. E ele resolveu ir embora, só que o cara não conhecia ali, sabe por onde ele foi embora? Pela saída do box, cara. Meu Deus, já tô até vendo a entrada do box. A entrada do box, ele saiu na entrada do box na contramão na pista. Cara, quando eu venho no café, mas foi assim, sabe aquelas coisas que tinha que acontecer? Não é possível, cara. Fala pra mim, tem condição de acontecer isso dentro do autódromo? A pista fechada, pra mim, tu tinha? Não tem, cara. O que você acha? Não tinha. Não tinha. Quando... Não tinha, mas aconteceu, caraca. Já tá até vendo o resultado. Já aconteceu alguma coisa com você desse jeito que você não esperava e aconteceu? Comenta aqui. Comenta aí, porque não é possível, brother. Quando eu venho no café em 2 horas, você sabe que o café tem o ponto cego ali, Sim. né? Quando eu aponto no café, meu brother, eu vejo uma Paraty. Eu falei, mas cara, sabe aquela coisa? Mas onde eu tô? Cara, não é possível. Será que eu tô no lugar certo? E aí, eu joguei o carro para as 4 horas, quando ele cai, ele vai para a direita. E o cara foi para a esquerda. Eu dei no meio da Paraty dele, meio da porta dele, destruiu o meu carro. Aí eu desci, a cena eu desci do carro, olhei, perguntei se ele estava bem, estava tudo bem. Eu estava de capacete, eu fico de capacete ainda, né? Então, para mim não aconteceu nada, mas ele estava bem. Aí eu fiquei olhando pro carro assim, e eu lembro direitinho, eu pensei, e agora? Ferrou tudo. O que eu vou fazer? Na hora, cara, eu dei um pulo, falei, o que eu vou fazer? Eu vou resolver esse problema, cara. Eu não tenho o que fazer, tem que resolver, tem que bater esse recorde. Já tá amanhã. aqui, tem que resolver. Aí pegamos o pessoal que cuidava lá da parte mecânica, não tem como recuperar o carro, destruiu a frente do carro inteira. Aí liguei pra GM e tal, conseguimos um Cadete GS vermelho. E aí trocamos as coisas daquele carro pro GS vermelho, só que tinha aquela época as corridas, hoje não tem mais. Hoje o povo ficou preguiçoso, né, o pessoal de corrida. Naquela época você tinha que levantar cedo porque tinha um warm-up. Lembra que tinha? Até hoje tem. Tem qual categoria que tem warm-up? Na Stock tem armap. Mas então foi agora, porque antes tinha acabado com isso. Então, porque... Tanto que na programação, domingo é armap e depois é... Tem ainda? Tem, visitação e corrida. Teve um tempo aí que não tinha mais, não. O povo ficou preguiçoso, tinha que chegar muito cedo no autódromo. Aí foi o warm-up do estoque e eu não tinha como treinar.
meu recorde era às 9 horas, a pista não tinha o que fazer. Aí eu entrei nesse cadete vermelho, sem nunca ter andado, saí e aí acelerei, falei, vamos embora, aquela coisa, seja que Deus quiser, vesti o carro de novo, ó, eu sou o carro, eu vou pilotar, eu sempre fazia isso, né? Quando fecha o macacão, agora eu sou piloto, agora eu vou pilotar isso aqui em 2 rodas, eu vou dominar e pau, fiz ali, fiz a 1, fiz a 2, pé cravado, o retrovisor batia no asfalto, pra você ter uma ideia. Caraca! Inclinava tanto que quando batia o retrovisor, eu espetava a terceira, o carro levantava, puxava a quarta e pau. Aí passei pela fotocélula, fiz 155,844, fui 5 km melhor com esse recorde aí do cadete, cara. Aí depois eu treinei de ômega, um ômega 3.0 daquele australiano, mecânico, ele veio para teste aqui para GM e eu acabei treinando com esse carro, cheguei a 180 em 2 horas com ômega. Caraca, meu! 180. Mas aí, infelizmente, eu tive uma fratura de crânio, uma fratura de rochedo. E depois disso eu não consegui mais. Eu sou deficiente, né? Você sabe. Eu não tenho essa parte do cérebro aqui. Não sabia. Aí ele tá falando de equilíbrio, de dominar, é só equilíbrio e eu sou, é tudo coisa, Deus sabe. Mas pilota bem pra caramba. Então, mas eu só tenho, eu tive um acidente, cara, e não foi, eu tive vários, né? Eu capotei de Chevette, Interlagos, treinando para velocidade várias vezes. Capotei de Stock Car, cara. De estoque? De estoque tá a Action Power, que era uma equipe lá de Paulo de Tarso. Grande Paulo de Tarso. Eles fizeram um carro com chassi, você sentava lá atrás, né? Tá. E aí corria de estoque eu e o Wilson. E o Wilson não estava aqui, ele estava com o Christian, alguma corrida fora. Wilson Fittipaldi. Aí eu fui testar o carro, né? E aí sobrou para mim, no final na freada do lago, eles deixaram o Aeroquips passava por fora, porque era um carro de teste. E ali chegava a 240 mais ou menos o estoque. Nossa! E aí quando eu botei o pé no freio, entendeu? Estourou o cardan do carro. E arrancou os Aeroquips. Eu fui reduzir nada, freio nada, não tinha nada, cara. Não tive como diminuir a velocidade, fazer nada. Aí, sabe aquela decisão assim de milésimos, e agora? O que eu faço? Se eu for reto, eu vou bater. Não tinha hoje a caixa de brita que tem, aquela coisa toda, né? Nem tinha Fórmula 1 naquela época, Interlagos. Então, Interlagos estava meio abandonado. Acho que a Fórmula 1 era no Rio. Jacarepaguá, né? E aí, eu falei, vou tentar virar isso aqui. Aí eu bati nas zebras, quando bateu isso, eu capotando. Pá, mas deu um monte de capote. Não tem filme disso, porque era um treino. Caiu o carro em cima do muro do lago. E ficou balançando assim. Caraca, pra você ter uma ideia, a parte de baixo do motor, que era preso por uma corrente, caiu dentro do lago. Ficou só a parte de cima, cara. Me destruiu o carro. E ficou balançando assim. Eu tinha assistido aquele filme, o Ghost. Você assistiu aquele filme? Qual? O Ghost, que o cara sobe e fica olhando o corpo dele. Foi na época desse filme, eu tinha assistido o filme. Eu falei, caraca, eu morri, bicho. Porque eu tô subindo aqui, o negócio fazia assim, ó. Falei, nossa, cara. Eu lembrei do filme, né? Falei, acho que eu tô subindo. Cara, será que é isso, meu? E fiquei, aí eu escutei uma voz. Ô Cunha, Cunha. Eu falei, cara, é a voz do Jardim. Eu falei, ixi, acho que eu bati com o Jardim também morreu. O Jardim acho que veio atrás de mim, Adalberto cara. Jardim. Conheço ele, abraço pro Adalberto, pô. Jardim, né? Grande Adalberto Jardim. O Azia, fogo Azia. Sabia que ele é o Azia? Não sabia? Ele tem apelido? Tem, Azia, bravo, rapaz, pensando um cabra bravo, é o Jardim. Beijo pra ele, inclusive. Abraço, Jardim. Aí o Jardim, a gente muito amigo, né? O Jardim, pô, preocupado, gritando, Cunha, só que ele tava de capacete e a voz saía meio... Falei, cara, será que eu bati com ele? Aí eu vi,
Aí o carro tava no alto ali, né? Eu comecei a botar a mão assim A sentir, né? pela janela, o Jardim me deu a mão. Falei, rapaz, então não morri não, o Jardim tá aqui embaixo e tal. Bom, resumo, me tiraram do carro e tal, fui pro hospital para fazer, né, uma avaliação e tal, não aconteceu absolutamente nada. Passei 7 dias, tinha que dormir sentado, porque na desaceleração e o capotamento, meu cérebro virou tudo ali, né? Aí eu tinha que dormir, deitava, ficava capotando. Aí sentava, dormia as horas lá sentado, mas depois passou, fiquei bom. Então, pra você ter uma ideia, um acidente dessa gravidade, não aconteceu nada. Graças a Deus. Esse da fratura do crânio foi no show do Michael Jackson, 18 de outubro de 93. Michael Jackson, cara, eu tinha voltado de um roteiro, tinha feito um roteiro de 28 shows pelo Nordeste aí. E os shows naquela época na rua dava muita gente, né? Gente. E eu toda vez que eu voltava dos shows, eu ia no Saco da Ribeira lá em Ubatuba, tinha um barco, um jet ski. Eu corri jet ski também naquele Kawasaki 440, aquele pequenininho. Adoro o jet, por sinal. Aquele de pé, eu corria naquele, piquitico. 440, um Kawasaki. Aí, brother, acabei indo, né? Minha mulher na época era Estela, me pegou no aeroporto e a gente foi pro show direto. E eu tava cansado, queria estar no mar. E na verdade acabei indo pro show, porque eu também queria estar no show. Chegou lá, era 5 horas da tarde. Eu vi que eu não tava legal. E o Otávio Mesquita, o grande Otávio Mesquita, falou, que tem o Pietro correndo hoje. Vamos fazer uma entrevista e tal. Eu falei, legal, vamos. Aí eu falei, eu vou no banheiro dar uma lavada no rosto, que eu acho que eu tô com um cara de cansado, né? Aqui para fazer a entrevista que eu tava. Quando eu levantei, minha pressão baixou, eu falei, nossa, não tô legal. Aí apaguei, cara. E na queda, tive uma fratura de rochedo. Meu líquor vazou da cabeça e eu fui pro Einstein. Fiquei 3 dias em coma. Quando eu acordei, eu não levantava o pescoço. E aí, cara, o Dr. Pedro Luiz Mangabeira, que era o papa na otoneurologia na época, falou, cara, você não tem o que fazer, a medicina não tem acesso à caixa craniana. Você crê em Deus? Falei, claro. Ele falou, então crê mais ainda e busca um milagre, porque na medicina não tem o que fazer. Você, não sabemos nem o que vai acontecer com você. Você pode recuperar o equilíbrio, ou pode não, vai depender de você e da tua fé. Eu falei, doutor, então Deus é tudo, se depender de mim, da minha fé, eu vou recuperar, cara. Ele falou, é isso que eu quero ouvir, é isso que eu queria ouvir de você, vai cara, pra falou cima. Falou tudo, Carlão. Vai pra cima, brother. Aí eu saí, não andava, eu saí do Einstein de cadeira de rodas e tive que aprender a andar de novo, pra você ter uma ideia. Dar os primeiros passos, e aí, na época, a carreira encerrada. Não tinha mais o que fazer, né? Eu tava no auge, cara, 39 anos, tava no auge do sucesso, ganhando dinheiro, era o bonzão. Você já se sentiu bonzão? Eu era o metido, bonzão. Tava lá. E aí, brother, virei nada, não andava. Aí eu lembrei que o jet podia buscar meu equilíbrio, né? Como eu corria, fazia manobra, fazia cavalo de pau de jet de ponta cabeça e tal. Falei, nossa, eu vou pra água, porque na água eu posso cair quanto eu quiser. E foi lá, com um milagre primeiro de Deus, amém, que eu consegui buscar. Fiquei 3 meses, das 6 da manhã às 10 da noite, treinando, para ficar de joelho em cima do jet, porque o cara que virava de ponta cabeça, aí também não ficava nem de pé. Aí um dia eu consegui ficar de joelho, aí o equilíbrio melhorou, aí eu fui buscando, aí um dia eu consegui ficar em pé. Falei, meu Deus, e agora? Venci a parada. Aí comecei a andar, comecei a correr de novo. Eu corria 20 quilômetros a pé naquela época, aí comecei a correr de novo e tal. Aí eu falei, tô pronto, cara, eu vou voltar a andar em 2 horas. Aí esse ômega, eu vim para Interlagos e treinei 6 dias. No 7º eu consegui andar. Porque eu tive que acostumar o cérebro de novo, sim, né? Porque você guia o carro em 2 horas. Os movimentos, né? É muito no cérebro, né? O carro vem pra cá, você puxa, vem pra cá. É muito guiar o carro no cérebro. Sim. No 7º dia eu andei. Aí eu falei, cara, eu tô de volta.
E aí Agora ninguém me segura. Ninguém me segura. E era esse homem que eu queria andar, esse homem que eu queria andar 180. Aí marcamos o recorde, marcamos a minha volta, 1º de maio de 94. Eu fiz um show em São Caetano do Sul e tinha mais de 20 mil pessoas e o público tava aquela loucura. 10 horas da manhã eu tava, imagina a vontade que eu tava, né? Eu tava Feliz, voltar a ser o Carlos Cunha piloto de novo, aquilo que eu gosto de fazer e tal. E aí, quando eu fui lá, liguei a televisão para ver a largada da Fórmula 1 em Imola, e aí, pá, o Ayrton deu a panca, eu vi cair o pescoço do Ayrton, falei, nossa, o Ayrton foi embora. Aí eu lembrei do Ayrton, de como ele era, e eu falei, isso aí, cara, eu tenho que sair lá fora. Eu pilotava o carro com o microfone, falava com o público. Aí eu saí do motorhome meu pra pista falando isso. Eu falei, o Ayrton partiu, cara, o Ayrton não faz mais parte desse mundo. Pelo que eu vi aí, a imprensa está dizendo que não, mas ele foi. Mas eu quero dizer uma coisa, eu quero fazer a minha volta, quero fazer o melhor show que eu já fiz na vida, porque se o Ayrton, conhecendo ele como eu conheci, se ele tivesse aqui, ele ia dizer, comemora, cara, e não chora. Porque eu fui embora da terra fazendo aquilo que gosto. Pô. Eu fiz a pole. Caraca. Eu estava na frente do Schumacher. Pô, quem aí não gostaria de ir embora desse mundo desse jeito? Quem? Não sofri, sabe? Eu fiquei com isso na cabeça. Eu saí falando isso pro público, vamos comemorar, cara. Eu vou fazer o melhor show, porque se o Ayrton estivesse aqui, ele ia dizer isso. Ele morreu fazendo o que gosta. Tava na pole, fez a pole, tava na frente do Schumacher e acabou, cara. E se não bate, ganhava a corrida. Então, o povo sofre muito às vezes para partir desse mundo com doença, com dor, com enfermidade. Agora você imagina, o cara partiu sem nenhum sofrimento. Né? Daqui a gente tem que levar coisas boas, cara, felicidades, que é o mais importante. A partir daquele dia eu falei isso, o público entendeu, comemorou o show. E a partir daquele dia eu tenho isso na minha mente. Eu quero partir dessa terra como o Ayrton partiu. Cara, Carlos. Fazendo o que gosto. Maravilhoso. Falo isso com Deus todos os dias. Amém. Quero partir daqui sem sofrimento, sem doença. E aí, com isso tudo, eu passei a cuidar muito da minha saúde. Dali pra cá. Super importante. Eu quero ser um cara saudável. E eu quero, sei lá, se não for fazendo o que eu gosto, pelo menos que seja dormindo. Você dorme e não acorda no dia seguinte. Ai, que beleza, né? Cara, Carlão. É isso aí, meu, que lindas histórias. Eu adorei te entrevistar. Assim, fiquei arrepiado. Esse final foi maravilhoso. Carlão, sabe que você mora no meu coração. Você também mora aqui. Porque você precisar, a gente tá aí. Você mora aqui, brother. Vamos. Deixa suas redes sociais pra galera te seguir ali. É isso aí. Tô lá no Instagram, @Carlos Cunha, TikTok, Facebook, YouTube, tudo quanto é lugar. E principalmente no Instagram eu faço muito a parte de direção defensiva. Todos os dias eu posto como evitar acidente. Eu tô muito feliz com tudo isso, porque pessoas me mandando mensagem dizendo que na hora lembrou do que eu falei e acabou não se envolvendo em acidentes. Poxa, que tem um bacana. lance, eu tenho uns 10 pelo menos que comentaram sobre um lance que eu falo que se estourar um pneu, você não pode meter o pé no freio, entendeu? Você tem que aliviar o pé e dominar o carro na direção. Não vai acontecer nada. Pode estourar pneu dianteiro, traseiro, não vai acontecer nada. Eu já fiz esse teste várias vezes, não acontece nada. Só domina o carro. Acontece porque as pessoas metem o pé no freio, assusta e pé no freio. É o natural, né? É o natural. Mas aí, pelo menos 10 pessoas já me relatou que aconteceu isso, ou então na aquaplanagem também não frear e foi salvo. Não pisou no freio, lembrou do que eu falei na hora. Então, meu amigo, se você conseguir ajudar, eu falo, se a gente, com as nossas mensagens, salvar uma vida, tá bom demais. É isso aí. Né? Valeu, meu amigo. Adorei te entrevistar na Kombi. E nos vemos na próxima. Te amo, mora aqui no meu coração. Também te amo. Valeu. Beijo, galera.